Vamos dar início, então, à aula 14, cujo objetivo é estudarmos e entendermos o processo de texturas, especialmente texturas em modelos 3D. Mas para podermos entender as texturas corretamente, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de cores e de imagens. Embora em outras aulas o conceito de imagens especialmente será abordado com mais detalhes e mais profundidade. As cores são, da mesma forma que os modelos de iluminação que vimos numa aula passada, um tema da física muito complexo, muito difícil de se entender a fundo, especialmente pelo fato de estar se lidando com física óptica, e como já vimos, a física óptica é algo de uma complexidade muito grande, em última instância, estar relacionado com a própria física quântica. Portanto, quando se refere à física óptica e a teoria das cores é algo que está relacionado com essa parte da física, nós construímos modelos, nós construímos aproximações para a simulação desses conceitos. Basicamente, quando falamos de cores, nós estamos querendo, de alguma forma, representar no mundo digital todas as cores ou pelo menos grande parte das cores que existem no mundo real. Para podermos criar essa representação, então vamos construir algumas aproximações, alguns modelos. O primeiro conceito importante de ser dito é que quando vai se falar de cores, se fôssemos ir a fundo nesse tema, teríamos que começar estudando conceitos de eletrônica, porque vão ser dispositivos elétricos, eletroeletrônicos, que em última instância vão estar mostrando, vão estar representando, vão estar recriando as cores que nós vamos estar representando. Portanto, um estudo mais profundo, nós deveríamos ver o que acontece, quais são os elementos digitais que lidam com as cores, etc. Tradicionalmente, a eletrônica lida com os feixes de raios catódicos, que na verdade vêm sendo substituídos por conceitos mais modernos, de cristal líquido, de LCD, de plasma, mas para o entendimento, vamos imaginar que estejamos falando aí de um projetor de tubo de raios catódicos, onde nós vamos ter aí 3 feixes de luz sendo emitidos para um único ponto. Esses 3 feixes de luz são luzes de cores diferentes, e a mistura dessas cores, a porcentagem de uma com outra, vai construir cores diferentes. De certa forma, vamos estar tentando reconstruir todas as cores que existem no nosso universo real. Então, ao falar de teoria das cores, vamos basicamente falar de 2 modelos que estudam as cores e tentam representar as cores. 2 modelos que se tornaram bastante comuns, bastante usados na indústria e nos campos de pesquisa em computação gráfica. O primeiro modelo é o modelo RGB. RGB vem de Red, Green, Blue, vermelho, verde, azul. Este modelo, de certa forma, traz o conceito de cores primárias. A ideia de que, através de 3 cores primárias, nós estaríamos construindo qualquer outra cor existente. Se vocês forem se recordar dos conceitos de cores estudados no passado, vocês vão pensar, mas as cores primárias no mundo real são o vermelho, o azul e o amarelo. E é verdade. Entretanto, na eletrônica, ao se construírem as primeiras televisores, os monitores, o amarelo ele tem um ganho muito pequeno no seu espectro. E quando ele é transmitido, quando um feixe é transmitido amarelo, ele acaba vindo com muito ruído, ele acaba perdendo bastante intensidade. Portanto, a eletrônica tradicionalmente substituiu a cor primária amarela pelo verde.
E isso nos traz um pequeno prejuízo, porque nós perdemos alguns pequenos espectros de cores muito sucintos, mas em compensação nós conseguimos ter menos prejuízo na transmissão de luz dos feixes no tubo de raio catódicos. Bem, então, como a eletrônica digital assumiu as cores primárias como sendo o verde, o vermelho e o azul, então a computação gráfica também, um dos modelos da computação gráfica, assumiu o modelo que nós vamos chamar então de RGB. O modelo de RGB, ele é um modelo que também ele pertence a um conjunto de modelos chamado aditivos. O que é um modelo de cor aditivo? Que para nós construirmos novas cores, nós vamos adicionando pigmentos de verde, de vermelho e de azul. Como vocês podem ver nessa transparência, quando nós não colocamos nenhum pigmento, nem de vermelho, nem de verde, nem de azul, nós temos ausência total de cores, não foi colocado nada. Portanto, nós temos a cor preta, como vocês podem ver no lado de fora desse desenho. Se eu coloco pigmentos apenas vermelhos, então eu vou ter a cor pura vermelha. Se eu somo ao vermelho um verde, então eu vou ter uma composição de vermelho mais verde, que vai me dar, por exemplo, no caso amarelo. Então, se eu coloco um pouquinho de vermelho e bastante de verde, eu vou ter um verde ligeiramente tendendo ao bege, uma coisa assim. Então, na verdade, nós vamos, através do modelo RGB, trabalhando e gerando cores, somando pigmentos, ou seja, por isso é chamado modelo aditivo. O branco vai ser formado pela soma de todas as cores, como vocês podem ver no centro desses 3 círculos. O modelo RGB ele funciona muito bem, especialmente por ser muito simples e de fácil manipulação. Entretanto, e como nós vimos na aula de iluminação, modelos são apenas aproximações, são apenas formas de tentarmos explicar algum fenômeno físico. E nem sempre, como é o caso no modelo de cores, nem sempre nós estamos seguindo estritamente os conceitos de física quântica ótica que ocorrem na verdade. Nós simplesmente criamos uma aproximação ao conceito da realidade. No caso do modelo RGB, ele vem funcionando muito bem quando se trata de dispositivos eletrônicos, de monitores, de televisão, de monitores de cristal líquido, LCD, plasma, etc. Entretanto, quando nós vamos trabalhar com impressão, ou seja, quando nós vamos imprimir uma imagem, o modelo RGB ele começa a falhar em alguns momentos, algumas cores começam a ser mal representadas pelo modelo RGB. Portanto, se criou outro modelo, que é o CMYK, que é um modelo que trabalha com ciano, magenta, e o amarelo e o preto. Com essas 4 cores se vão montar basicamente todo o espectro de cores. É um modelo um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais sofisticado. A operação entre essas cores ela requer um pouquinho mais de elementos e não é tão fácil em computação gráfica se lidar como é no modelo RGB. Entretanto, quando se trata de impressão, o modelo CMYK vai gerar uma coloração muito mais precisa e muito mais real. O modelo CMYK, diferente do que o RGB, que é aditivo, o modelo CMYK é subtrativo. Ou seja, significa que eu vou tirando pigmentações de cores para ir compondo as diversas cores. Tanto é assim que vocês veem, do lado de fora nós temos o branco. Para formar o amarelo, eu tirei os componentes magenta e ciano. E aí sobrou só o amarelo. Se eu tirar todo mundo, o ciano, o amarelo e o magenta, nós vamos ter aí, nessa parte central, nós vamos ter o preto. Então, nós vamos compondo as cores através de subtração, através de extração de pigmentos. Portanto, ele é conhecido como um modelo subtrativo. Bem, indo um pouquinho mais além, vamos agora comentar um pouquinho sobre imagens. Imagens são, na verdade, no nosso mundo real,
colorações que são impregnadas na nossa retina. Nossa retina é composta pelo que se chama os bastonetes, que tem uma espécie de uma malha por trás do nosso olho, onde as cores vão se impregnando e a imagem se forma. Fazendo uma analogia, nós vamos criar imagens digitais de uma forma bastante parecida. Nós vamos criar uma matriz, nós vamos criar uma espécie de uma tabela bidimensional, com quadradinhos muito pequenininhos, e cada quadradinho desses nós vamos pintar de uma cor. Como esses quadradinhos são muito pequenininhos, basicamente vão ser vistos como um ponto, mas na verdade são casos de uma matriz. Então essa imagem que vocês estão vendo, da moça, quer dizer, vocês veem aí que eu fiz um zoom, um pedacinho muito pequenininho, fizemos um zoom e vimos que na verdade aquele pedacinho lá bem pequenininho é composto por quadradinhos, e cada quadradinho desse possui uma cor. Então uma imagem, na verdade, é justamente uma tabela, uma matriz, onde cada elemento dessa matriz corresponde a uma cor. Bom, e como é que nós vamos representar uma cor para cada um desses quadradinhos dessa matriz, que a partir de agora nós vamos chamar de pixel? Um pixel vai ser justamente um picture element, é uma abreviação de picture element. E um picture element vai ser justamente cada casinha dessa matriz da imagem. Cada pixel, portanto, cada casa dessa matriz vai ser uma cor. E para representarmos uma cor, nós então vamos trabalhar com o modelo RGB. Portanto, cada quadradinho desses possui 3 números. O quanto temos de red, o quanto temos de green e o quanto temos de blue, para formar aquela cor específica. Se for, por exemplo, um pixel, um ponto preto, nós vamos ter R igual a 0, G igual a 0 e B igual a 0. Se for um pixel branco, então nós vamos ter 100% para vermelho, 100% para verde e 100% para azul. Então, na verdade, cada pixel vai ser composto por 3 números, que vão dizer justamente a porcentagem de quanto tem de cada cor naquele ponto. Indo mais a fundo, na verdade, nós vamos fazer o seguinte: cada número desses, para representar a porcentagem, nós vamos usar um byte. Um byte vai ser usado para o red, um outro byte vai ser usado para o green e um outro byte vai ser usado para o blue. Portanto, um pixel vai ser composto por 3 bytes. Cada byte, como vocês sabem, é um número que é composto, que vai de 0 a 200, pode representar de 0 a 255. Um byte é composto por 8 bits, portanto, 2 elevado à oitava vai dar 256. Portanto, isso é o número de representações possíveis, numéricas, para cada byte. Então, uma cor vai poder ser uma combinação de 3 bytes, que dá 256 vezes 256 vezes 256. Portanto, a quantidade total de cores que nós podemos representar é 256 vezes 256 vezes 256, que dá um número aproximado a 16 milhões. Nós também chamamos, quando vamos usar uma imagem que representa, que é uma imagem composta por um RGB, pelo modelo RGB, onde o RGB vai ser um byte para cada um desses, um pixel vai ser um byte para o R, um byte para o G e um byte para o blue. Então nós vamos também chamar essas imagens de true color, ou também imagens de 24 bits. Por que 24 bits? Porque são 3 bytes, cada byte é composto por 8 bits, portanto vai ser 3 vezes 8, que dá 24 bits. Portanto, para um pixel, nós gastamos 24 bits de espaço de informação para a cor. Bom, acrescentando um pouquinho, indo um pouquinho mais a fundo no conceito das imagens, nós podemos colocar para cada pixel um elemento a mais além do RGB, e esse elemento vai ser através de um byte a mais, que nós chamamos do canal alfa, alpha channel. O alfa, então, vai ser um número que vai, por exemplo, dizer um número que vai de 0 a 100%, diz o quanto aquele pixel é transparente naquela imagem.
Se eu tenho um RGB qualquer e o meu alfa para aquele pixel for, por exemplo, 100%, significa que ele é totalmente opaco. Aquele pixel, quando for ser desenhado numa tela, vai aparecer da cor RGB tal como ela é. Se esse pixel tiver um canal alfa de 0%, significa que a transparência dele, que ele é totalmente transparente e que, independente do RGB dele, nós vamos ter, não vamos ter nada aparecendo naquele pixel, porque o alfa dele diz que ele é transparente. Em que momentos o canal alfa vai ser muito interessante para nós em computação gráfica? Em várias situações, por exemplo, quando nós vamos fazer composição de imagens, vamos colocar uma imagem em cima de outra. Então, quando eu colocar uma imagem em cima de outra, a rigor, a que está por trás vai simplesmente desaparecer. Mas, se eu estiver com o canal alfa sendo utilizado, então quando eu colocar uma imagem em cima de outra, onde o canal alfa da imagem de cima disser que ela é transparente, vai ficar por baixo, vai aparecer por trás a imagem que estava por baixo. Então o canal alfa vai ser muito interessante nessa situação de nós estamos fazendo composição de imagens. Outra situação, como essa do desenho que vocês podem ver, muito interessante é quando nós vamos usar sprites, como nós vamos ver daqui a pouco. Onde nós vamos ter uma imagem para representar um objeto, um determinado objeto no mundo 3D. E essa imagem ela vai ser colocada num polígono, só que para não ficar um objeto retangular, nós vamos colocar um canal alfa, que no caso desse exemplo da árvore, vocês podem ver, o preto diz que essa parte da imagem é transparente, então tanto faz o que tem no RGB nessa parte preta que vocês estão vendo, e o branco diz que aquela imagem é opaca, ou seja, que aquela imagem, os pixels que estão nessa parte branca vão aparecer. Portanto, quando eu colocar essa imagem no mundo 3D, onde está branco vai aparecer a imagem, onde está preto simplesmente não aparece nada, é transparente. Então, quando nós usamos o canal alfa, nós colocamos um byte a mais para cada pixel. E como um byte tem 8 bits, então nós costumamos dizer que quando trabalhamos com canal alfa, estamos trabalhando com imagens de 32 bits. Ou seja, para um pixel, nós gastamos 4 bytes, RGB e alfa, e como cada byte tem 8 bits, a cada 4 vezes 8 vai dar 32 bits. O grande problema é que se nós formos usar 4 bytes para representar um pixel, nossas imagens vão começar a ficar relativamente grandes. E vamos imaginar uma imagem de 1000 pixels por 1000 pixels, uma imagem de resolução de 1000 por 1000. Nós vamos então ter 1000 vezes 1000 pixels, que dá 1 milhão de pixels, 1 milhão de pontinhos que compõem essa imagem. Se nós temos 1 milhão de pontos e para cada ponto desses nós precisamos de 4 bytes, isso significa que nós vamos ter 4 milhões de bytes para representar uma imagem, ou 4 megabytes. Para nós tentarmos reduzir o tamanho das imagens, nós usamos o conceito de quantização de cores. O conceito de quantização de cores vai fazer com que nós tentemos utilizar menos do que 24 bits, ou menos do que 32 bits, para representar um pixel. E como isso pode ser feito? Nós vamos então construir uma tabela composta pelo número de bits que eu vou ter disponível para representar uma imagem. Vamos supor que eu queira representar uma imagem com 8 bits para cada cor, ao invés de 24 bits, como nós estávamos fazendo originalmente. Bem, se eu vou representar uma imagem com 8 bits, significa que eu vou ter 8 bits para compor cores de uma imagem, significa que eu vou ter 2 elevado à oitava, ou seja, 256 números diferentes apenas para representar uma cor. Como é que eu vou representar uma cor com 256 números? Então eu vou construir uma tabela da seguinte forma. Por exemplo, número 1, e lá no número 1 eu tenho lá, corresponde a um RGB valendo tanto. Número 2, um RGB valendo tanto. Número 3, e assim por diante até o 256. Quando eu for visualizar uma imagem, o meu sistema de visualização, Photoshop, o OpenGL, o que eu estiver usando, vai encontrar lá na minha tabela, vai encontrar, bom, aqui é pixel número 110. Então, na tabela,
Na paleta, que nós chamamos, é o nome dado a essa tabela, que corresponde a 110? Corresponde ao R valendo tanto, G valendo tanto e o B valendo tanto. Então, vai lá e mostra com essa cor. Então, dessa forma, nós vamos poder representar uma imagem com 256 cores diferentes. Mas, e se eu quiser reduzir mais ainda? Por exemplo, eu quero representar para cada pixel eu quero usar 7 bits. Então, eu vou poder usar somente 128 cores diferentes. Vou ter uma tabela de 128. Se for 6 bits, 64 cores. Se for 5 bits, 32. E se for 4 bits, 16 cores. Obviamente, eu vou cair num determinado problema que se eu estiver representando uma imagem apenas com 16 cores, então eu vou ter um poder de representatividade muito pequeno. Vou ter poucas cores. Os algoritmos de quantização de cores, eles vão ser algoritmos que vão construir tabelas, essas tabelas contendo a equivalência para o RGB para cada um desses índices, tabelas que de certa forma vão poder representar mais ou menos bem uma determinada imagem. Vejam esse exemplo da imagem. A primeira imagem, que está à extrema esquerda, usa uma representação true color, ou seja, 24 bits. Ou seja, nós temos um byte para o red, um byte para o green e um byte para o blue. O tamanho dessa imagem ocupa 2.36 megabytes pela resolução que ela tem. Na imagem seguinte, eu agora estou usando apenas 6 bits para cada cor. Vejam o tamanho que ficou a minha imagem agora, 589K, ficou quase 5 vezes menor em termos de espaço. Entretanto, eu agora só tenho 64 cores para poder representar essa mesma imagem. Então, um algoritmo de quantização, ele fez o seguinte, ele pegou aquela primeira imagem que usa True Color, ou seja, que usa todas as cores possíveis, e disse, bem, vamos escolher as 64 cores mais representativas dessa cor. E nós, na imagem seguinte de 64 cores, nós vamos ter que aproximar todas as cores, vão ter que ser obrigatoriamente uma dessas 64. Na imagem já à direita dessa de 64 cores, temos a mesma imagem sendo representada por 32 cores, ou seja, por 5 bits. E veja que a minha tabela, a minha paleta foi mais reduzida ainda. Mas os algoritmos de quantização vão escolher corretamente essas cores, de forma que eu ainda consigo representar essa imagem. Vejam, por exemplo, se meu algoritmo de quantização não for bom, por exemplo, vamos supor que ele não crie nenhum índice para a cor azul. E aí, quando eu tiver que representar esse fundo azulado, eu vou buscar lá na minha tabela da minha paleta uma cor azul e não vou encontrar. E aí eu vou ter que colocar aquele azul com outra cor. E aí vai deformar a minha imagem. Então, os algoritmos de quantização pegam e montam tabelas contendo assim as cores mais corretas possíveis para a representação da imagem. A última imagem, da direita, ela é uma imagem que apenas utiliza 16 cores, ou seja, 4 bits para representar cada cor. Vejam o tamanho da imagem que ficou muito mais reduzida, 393K. Muito menor do que o tamanho da primeira. Entretanto, meu poder de representatividade ficou bastante reduzido, e vejam como eu já começo a perceber ruídos, deformações na minha imagem. Mas, em contrapartida, vejam como eu consegui reduzir bastante o tamanho dessa imagem. Então, é um toma lá da cá, e obviamente o designer ou o desenvolvedor vai ter que escolher que tipo de paleta ele pode estar utilizando de acordo com a necessidade. Bem, outro conceito muito importante de imagem é o que nós chamamos de aliasing. Na verdade, aliasing é um problema que surge na computação gráfica pelo seguinte, porque os nossos monitores ou as mídias onde nós vamos estar mostrando os resultados são dispositivos que nós chamamos discretos. Como assim discretos? Ou seja, são compostos por quadradinhos e não são meios contínuos. Uma tela de um painel, de um quadro para um pintor é um meio contínuo. Não existe interrupção de um espaço para outro, é uma coisa contínua. Então, quando ele fizer um traçado, quando ele colocar um pincel lá, tal,
Sim, ele vai poder ter uma continuidade na representação de cada. Uma tela não é contínua. Se nós ampliarmos e dermos muito zoom numa tela, nós vamos ver que ela é composta por pixels, ou seja, por quadradinhos. E uma imagem, na verdade, é só um quadradinho que fica de uma cor, outro quadradinho de outra cor, outro quadradinho de uma outra cor, mas é discreto, porque de um quadradinho para outro há um pulo, não há continuidade, não tem nada entre um pixel e outro. A transição ela é brusca, não é uma transição suave, como num papel ou como numa tela. Bem, isso nos traz um problema. Por exemplo, se no mundo real eu vou representar uma reta, como vocês estão vendo, no mundo virtual, ou seja, no mundo discreto, eu vou ter que transformar minha reta num monte de quadradinhos justapostos como esses que vocês estão vendo. Na verdade, essa imagem da direita, da transparência, é uma reta. Só que é uma reta, é um zoom muito grande que nós demos numa tela de um computador, e aí está sendo representado uma reta. E vejo que, dando um zoom, isso não parece uma reta, parece uma escada. E cada quadradinho desses que vocês estão vendo, na verdade, é um pixel. Então, na verdade, em computação, tudo nós representamos através de pixels na computação gráfica. Então, nós vamos ter que representar uma imagem através de quadradinhos acesos ou apagados, como vocês estão vendo aí. Bem, isso é um grande problema para nós, porque nós estamos representando algo que é contínuo, no caso uma reta, no meio discreto, no caso nossa tela. Bom, então o que nós vamos fazer para tentar corrigir esse problema? Obviamente não existem monitores contínuos. Até hoje, enfim, por melhor que seja, por mais alta a definição que seja o monitor ou a tela, ele não é contínuo, ele é discreto, que pode acontecer. Na verdade, que cada quadradinho desses, no caso de uma tela de uma alta definição, cada quadradinho desses se tornou muito pequenininho, muito minúsculo, mas continua havendo problemas de aliasing. Então, nós vamos corrigir os problemas de aliasing através de algoritmos que nós chamamos de anti-aliasing. Ou seja, vamos tentar amenizar o problema de aliasing. Vejam no caso de uma reta, que nessas duas imagens que vocês estão vendo de uma reta, a de cima mostra uma imagem no mundo discreto já, no mundo do computador, sem correção. A imagem de baixo, ela tem uma correção de anti-aliasing. O que nós fizemos para tentar corrigir? Nós fizemos um borrão. E um borrão, na verdade, significou que alguns pixels que antes eram brancos, nós pintamos ele nos tons de cinza clarinho, de forma que dá a impressão de que a imagem foi borrada. E isso atenua esse efeito de escada, que é o efeito tradicional de aliasing. Também na imagem da direita, vocês podem ver uma reta, uma pincelada sem algoritmo de anti-aliasing, e embaixo uma reta com algoritmo de anti-aliasing. As bordas ficam muito mais suaves, muito menos deformadas. Bom, então os algoritmos de anti-aliasing hoje são muito importantes. Tão importantes que as placas gráficas hoje já fazem isso por hardware. De uma forma muito automática, eles pegam, por exemplo, uma reta e os pixels que estão ao redor daquela reta, eles não vão ficar apagados, mas eles vão ficar ligeiramente coloridos com uma cor intermediária entre o fundo, por exemplo, e a cor da reta, de forma que vai dar uma impressão de um ligeiro borrão. E esse borrão, na verdade, atenua esse efeito de escada derivado do problema de aliasing. Bem, então vamos agora entrar nos finalmente dessa aula, que é o conceito de texturas. Texturas vão ser, portanto, imagens, e já vimos, uma imagem então é uma matriz bidimensional. Texturas, portanto, vão ser imagens que vão ser projetadas sobre superfícies 3D. Uma imagem, por exemplo, nessa transparência, vocês podem ver um piso sem textura, e na imagem da direita vocês veem um piso com textura. Geometricamente, em termos de polígonos, a imagem da esquerda e da direita são idênticas. Entretanto, a da esquerda não tem texturas, a da direita são polígonos texturizados, ou seja, são polígonos que tiveram projetados sobre si imagens. Provavelmente a imagem do chão da figura da direita é uma imagem com quadriculados, com ladrilhos de um piso, coisas do tipo.
Bom, então as texturas vão ser muito importantes na computação gráfica para aumentar o realismo. Sem texturas, tudo seria extremamente liso, polido, sem detalhes. Ou, se nós quiséssemos, por exemplo, fazer essas ranhuras que vocês veem na imagem texturizada, sem usar texturas, então nós teríamos que criar pequenos polígonos para fazer esse buraquinho da ranhura desse piso, e isso seria bastante ruim na computação gráfica, porque criaríamos aí um volume enorme de polígonos extras. Bom, o grande problema da textura é o que nós denominamos da projeção de textura. A textura, como falamos, é uma imagem. E como falamos também, uma imagem é uma matriz bidimensional. X por Y, ou vamos, na verdade, para não confundir os espaços, vamos denominar U por V. Coordenadas U por coordenada V. Vai nos dar o espaço bidimensional de uma imagem. Uma imagem, então, vai ter que ser... realizar uma textura, vai ser projetar uma imagem sobre uma superfície tridimensional. O grande problema é que um objeto tridimensional ele é descrito por coordenadas 3D, ou seja, por x, y, z. E um elemento de uma textura é descrito por uma coordenada bidimensional. Então, quando nós vamos encontrar um determinado pixel de uma textura para ser colocado num ponto de uma superfície de um polígono, o grande problema, a grande questão é saber que pixel da textura nós vamos buscar para colocar naquele ponto da superfície 3D. Então nós vamos, para fazer isso, trabalhar com algoritmos de projeção de texturas sobre superfícies 3D. Para fazermos essa projeção, inicialmente nós vamos trabalhar com o conceito de parametrização de uma superfície. Embora uma superfície 3D seja descrita por elementos tridimensionais, por coordenadas x, y, z, para cada vértice, por exemplo, nós podemos, de alguma forma, imaginar que essa superfície ela é bidimensional, no sentido de que cada ponto da superfície vai poder ser descrita através de 2 coordenadas ao invés de 3. Como pode ser feito isso? Imaginemos uma esfera. Vamos supor que uma esfera que tradicionalmente seria descrita por coordenadas 3D, cada ponto da esfera seria descrita por uma coordenada 3D, vamos tentar ver como podemos matematicamente representar cada ponto da superfície da esfera por 2 apenas coordenadas. Porque se cada ponto da esfera for representado por 2 coordenadas, então basta eu pegar essas 2 coordenadas e ver aonde estão essas 2 coordenadas no mundo da textura e trazer aquele pixel que caiu para aquelas 2 coordenadas para aquele ponto da superfície do objeto tridimensional. Então, como isso vai ser feito? Nós vamos imaginar, no caso deste exemplo, uma esfera. Um ponto, que é esse ponto vermelho da esfera qualquer, pode ser descrito de uma forma diferente. Vamos descrever esse ponto da seguinte maneira. Ele está na casca da esfera, ou seja, está na superfície da esfera. Então, para esse ponto, vamos projetar. Vamos realizar uma projeção, vamos criar um vetor que vai do centro dessa esfera até esse ponto dessa superfície. Vamos pegar e projetar, fazer 2 projeções para esse vetor. Uma projeção sobre o plano x e y, e que vai dar esse vetor que forma um ângulo alfa com o eixo x. E vamos fazer uma outra projeção que vai dar sobre o eixo z, que vai originar esse ponto preto que vocês estão vendo no eixo z. Esse ponto preto vai me dar um vetor que vai do centro da esfera até esse ponto preto, e nós vamos ter um outro ângulo formado entre esse vetor e o vetor que vai do centro até o ponto da superfície. Esses 2 vetores, um deles forma um ângulo alfa com o eixo x e o outro vetor forma um ângulo beta com o eixo z. Ora, esse ângulo alfa vai poder variar de 0 a 360. O ângulo beta vai poder variar de 0, no caso, por exemplo, do ponto vermelho estar num polo da minha esfera, até 180, no caso está no outro polo da minha esfera.
Então, qualquer ponto da minha esfera pode ser representado por uma coordenada alfa, que vai de 0 a 360, por uma coordenada beta, que vai de 0 a 180. Bom, se eu dividir o beta por 180, então vou ter que ele vai variar de 0 a 1. E se eu multiplicar por uma resolução da imagem que eu estou utilizando como textura, resolução Y, no caso, então essa coordenada desse ponto vai variar de 0 até a coordenada máxima Y da minha textura. No caso do alfa, se eu dividir ele por 360, então essa coordenada vai variar de 0 a 1 também. E se eu multiplicar pela resolução x da minha imagem, então esse ponto, que vamos chamar de V, vai variar de 0 até a resolução x da minha imagem. Portanto, nós vamos ter, fazendo essa pequena equaçãozinha, para a minha esfera, qualquer ponto da minha superfície vai poder ser mapeado corretamente por uma coordenada UV da minha imagem, que no caso é essa imagem de tijolos que vocês estão vendo aí. E aí eu vou buscar para um determinado ponto, onde está esse UV, qual é essa coordenada UV na matriz da imagem, e vamos pintar aquele ponto com essa cor que está dentro do pixel daquela coordenada ali. Dessa forma, então, nós vamos fazer uma texturização esférica. Obviamente, a texturização esférica é restrita, e se eu tiver um objeto muito mais complexo do que uma bola, como vocês estão vendo aí, então eu vou ter que fazer alguns mapeamentos um pouquinho mais sofisticados. Mas um polígono também pode facilmente, de uma maneira bastante semelhante a essa que nós vimos, ser descrito através de 2 coordenadas, ao invés de 3 coordenadas, mesmo um polígono que está no mundo 3D. Dessa forma, nós vamos também, então, ter uma coordenada UV para mapear qualquer ponto daquele polígono. Bom, mas nós temos objetos que, na verdade, são muito mais complexos do que esferas ou que polígonos simples. Vamos supor um determinado personagem, composto por vários polígonos. Então, eu vou fazer o seguinte. O processo de texturização mais sofisticado vai fazer o seguinte. Nós vamos abrir a malha e vamos para cada polígono da malha, que vocês estão vendo nessa figura da direita, nós vamos dizer assim, esse vértice desse polígono possui a coordenada UV de textura tal. Esse outro vértice do mesmo polígono, a coordenada UV tal. E esse outro, a coordenada UV tal. O interior daquele polígono vão ser coordenadas UV interpoladas. E o trabalho que o artista, por exemplo, de computação gráfica teve que fazer foi justamente para cada vértice desse polígono dizer que ponto da textura ele reside. E o software de computação gráfica então vai fazer uma interpolação desses pixels que estão dentro do polígono em questão. Essa interpolação funciona da seguinte forma. Imaginem que eu tenho esse triângulo da esquerda e eu digo assim, um vértice, esse laranja mais forte, ele vai ser dado pela coordenada 5,60, ou seja, o U vai ser 5 e o V vai ser 60. O vértice de cima do triângulo vai ser coordenada 20 para o U e 5 para o V. E o vértice da extrema direita e de baixo vai ser coordenada 50, 60. Então vejam que na minha textura do lado, aonde residem cada um desses vértices do triângulo da esquerda. Quando a placa gráfica receber essas informações, ela vai fazer automaticamente uma interpolação para o interior desse polígono, e para cada ponto que preenche o interior desse polígono, nós vamos buscar uma interpolação dentro dessa imagem, vamos ter uma coisa deste tipo. Então, na verdade, o conceito mais geral de computação gráfica, em termos de texturas, consiste em que, para cada polígono, eu vou dizer qual é a coordenada UV da textura que aquele vértice que compõe um polígono tem. E a minha placa gráfica, e no caso o OpenGL também faz isso de forma automática, vai fazer a interpolação do interior desses pixels. Bom, um conceito mais sofisticado, que nós não vamos entrar em muito detalhe em texturas, mas é importante saber, é o que nós chamamos de texturas procedurais. Até agora, a nossa textura foi uma imagem, ou seja, uma matriz discreta, U por V,
que cada coordenada UV vai me dar uma cor que vai ser utilizada, que vai ser transposta, que vai ser colocada num determinado ponto da superfície do meu objeto geométrico. Bom, esse tipo de texturas usando imagens tem a grande vantagem de que se torna uma coisa muito fácil de criar e gerar e fazer texturas. Se eu quero fazer um quadro, então eu posso ir lá, tirar uma foto do quadro, pegar um polígono que vai ser meu quadro e simplesmente fazer esse processo de mapeamento normal. Agora, algumas texturas, em alguns problemas específicos, nós vamos ter algumas deficiências de serem usadas através de imagens. Vamos supor que eu tenho uma textura de um terreno. Eu tenho um terreno tridimensional, composto por polígonos, e tenho uma foto aérea de uma determinada região que eu vou mapear sobre aquela malha do terreno. Bom, quando eu estiver vendo de longe, tudo bem. Agora, quando eu estiver muito pertinho do meu terreno, eu vou começar a perceber pixels grandes sendo mapeados em áreas grandes do meu triângulo. Isso porque a minha imagem não tinha capacidade de ser tão grande assim para ter detalhes de pequenininhos que existiam naquele terreno. Então, pixels que estavam na minha textura são repetidos, são colocados várias vezes na vizinhança no interior de um mesmo polígono. Isso me traz problemas também de aliasing, problemas de amostragem grandes. Para nós podermos corrigir esse problema, um dos mecanismos usados é o que se chama das texturas procedurais. As texturas procedurais consistem em, nós vamos esquecer, não vamos mais usar imagens como texturas. Deixe as imagens para lá. Vamos ter funções matemáticas que, para um determinado número, u, v, ou até mesmo para uma determinada coordenada x, y, z, essas funções pegam isso como parâmetro, coordenada x, coordenada y e coordenada z, como parâmetro de entrada da função, e ela gera uma cor. Portanto, para cada coordenada x, y, z, nós vamos ter nossa função gerando uma coisa muito precisa, uma cor muito precisa. Dessa forma, as texturas procedurais, como estão sendo geradas matematicamente, eu posso dar um zoom muito grande numa determinada superfície que vão ser gerados novos pontos matematicamente que antes não eram vistos e que, por causa do zoom, passaram a ser vistos. Então, as texturas procedurais corrigem problemas de amostragem, corrigem problemas de aliasing. O problema das funções procedurais é que nem tudo nós podemos representar por funções matemáticas. Como é que eu vou representar o quadro da Mona Lisa através de uma equação? Não dá. Então, no caso de um quadro da Mona Lisa, eu vou ter que ir lá, pegar uma foto e usar aquela foto como textura do quadro. Agora, algumas outras superfícies são muito bem descritas através de funções matemáticas. Conhecemos excelentes funções para representar, ao invés de imagens, para usar, através dessas equações matemáticas, representar essa superfície. Pedra, mármore, madeira, água, são exemplos de superfícies que podem ser muito bem representadas através de texturas matemáticas, através de texturas procedurais, ao invés de imagens. Bom, quando se fala de texturas procedurais, existem algumas características importantes que devem ser levadas em conta quando vai se construir uma função dessas. Primeiro, a sua pseudo-randomicidade. Uma equação que gera texturas, ela tem que ser randômica, ou seja, ela tem que gerar, de certa forma, não pode gerar padrões muito pré-determinados, mas, ao mesmo tempo, quando, para um determinado ponto, imagine uma animação que está acontecendo. No quadro seguinte, quando eu for processar aquele mesmo ponto da superfície, a minha equação tem que gerar a mesma cor, senão vai ter ruído na minha superfície. Isso nós chamamos de pseudo-randomicidade. Há uma randomicidade, mas uma vez que nós criamos uma determinada equação, para aquele ponto x, y, z, sempre vai ser gerada aquela mesma cor pela função. Nunca deve haver periodicidade de padrões. A minha equação matemática ela não vai, por exemplo, criar repetição de imagens, como no caso de uma imagem uma textura, que quando termina uma textura eu tenho que colocar outra igual e não tenho como criar novos padrões de imagens, porque nós buscamos isso lá fora. E aí devem ser as funções devem ser estacionárias, isotrópicas, não vamos entrar isso em muitos detalhes, no meu caso, mas basicamente isso é uma característica importante para os nossos objetos 3D poderem ter animação. Se eu tenho uma equação matemática que gera uma cor para uma superfície
e esse objeto depois ele é animado e se move um pouquinho, a minha função vai receber como parâmetro de entrada uma outra coordenada XYZ. Mas eu tenho que tomar cuidado para que a mesma cor seja gerada para aquela coordenada XYZ. Bom, através de texturas procedurais, elementos que se comportam muito bem e podem ser gerados de forma muito interessante são nuvens, água, de forma geral elementos da natureza se comportam muito bem. Nós usamos muito para as texturas procedurais, para funções que vão gerar texturas, equações fractais. E a natureza ela pode, em muitas situações, ser muito bem descrita através de equações fractais. Não vem ao caso dessa disciplina, mas vou mencionar apenas a existência. Existe uma área de computação gráfica que possibilita que a gente modele objetos através de volumes, ao invés de polígonos. Nessa área de computação gráfica, a gente utiliza muito essas equações fractais também para modelar certos objetos que têm uma superfície muito difícil de ser descrita, como no caso de uma nuvem, fumaça, fogo, cachoeiras, etc. Nós vamos agora ver como nós poderíamos usar o conceito de texturas para extrapolar um pouquinho a nossa computação gráfica e acrescentar certos realismos para a geração de uma imagem. O mesmo conceito de texturas, ou seja, de nós projetarmos uma imagem sobre uma superfície tridimensional, pode ser usado como outras finalidades, ao invés de, como nós vínhamos fazendo até agora, fazer um mapeamento de cores. O que nós fizemos foi utilizar uma imagem e pintar uma superfície 3D usando as cores dessa imagem, ou seja, simplesmente envolvendo a imagem numa superfície 3D. Vamos agora ver como usamos essas imagens para outros efeitos. Um desses efeitos bastante usado hoje, muito importante na computação gráfica, é o que se chama de bump mapping, ou mapeamento de deformação, mapeamento de rugosidades. Imagine que nós temos uma textura, como esse mapa da Lua que vocês estão vendo, e uma esfera. Ao invés de pintar uma esfera com as cores dessa textura, eu quero agora levar à minha esfera rugosidades que são derivadas dessa imagem que está aí. Então, é isso que o bump mapping faz. O bump mapping, ele vai pegar, ao invés de pintarmos um ponto da superfície 3D, nós vamos usar aquele pixel da imagem para deformar, para aplicar uma pequena deformação na normal daquele ponto. Vocês se lembram? A normal é um vetor perpendicular à superfície. E vocês se lembram na equação de Phong que é graças à normal que nós temos o sombreamento de um determinado ponto. Se eu mexo com essa normal, eu mexo com o sombreamento daquele ponto. Então, bump mapping é um conceito de computação gráfica. Vamos alterar essas normais de uma superfície e vamos enganar o nosso software de computação gráfica dizendo, bom, eu virei a normal. Ele vai pensar que a superfície é ligeiramente inclinada, quando na verdade ela é lisa. Mas como eu enganei e virei a normal um pouquinho, ele vai pensar que assim a iluminação toda vai se comportar como se aquela superfície fosse ligeiramente inclinada. E isso vai nos trazer efeitos de sombreamento de rugosidades. Veja que nós não estamos alterando a geometria, ou seja, nós não estamos mexendo com a posição dos vértices. Simplesmente estamos alterando a posição das normais. Então, o bump mapping vai funcionar então da seguinte forma. Imaginemos que temos uma superfície bem comportada, como vocês estão vendo na figura aí de cima. Cada ponto da superfície tem uma normal perpendicular a ele, bonitinho, como deve ser, como as coisas mandam. Bom, imaginemos que temos aí uma função de bump mapping, que vai ser uma figura, um tom de cinza, qualquer figura qualquer que, por exemplo, tenha esse aspecto senoidal. E nós vamos querer aplicar essa deformação sobre a superfície. Então, ao fazer bump mapping para cada normal
Para cada ponto da superfície, nós vamos aplicar um mapeamento de textura e vamos encontrar uma quantidade X de deformação que vai ser feita no vetor normal, derivado da cor do ponto que foi mapeado naquela parte da superfície. De acordo com essa deformação, então nós vamos virar um pouquinho, rotacionar um pouquinho a normal daquele ponto, sem obviamente mexer na superfície, sem mexer na geometria da superfície. Isso vai fazer com que as minhas normais todas correspondam a uma soma das normais originais com as normais dadas pela minha função de bump mapping. E, consequentemente, nós vamos ter aí uma iluminação que vai ser uma mistura das duas iluminações, da superfície lisa com uma superfície que teria a mesma rugosidade daquela imagem que está sendo mapeada como bump mapping. Nesse exemplo, então, nós teríamos uma superfície com pequenas ondulaçõezinhas na sua casca. O bump mapping ele é muito interessante porque ele não altera a geometria, nós não precisamos mexer nos vértices, basicamente nós só alteramos a deformação da normal. E isso é barato e é rápido para a gente. Outra forma de estarmos manipulando efeitos com texturas consiste na utilização de Environment Maps. Se vocês se lembram, na equação de Ray Tracing, dizia assim, o cor de um ponto de uma superfície era a equação de iluminação Phong aplicada naquele ponto, mais a recursividade do Ray Tracing para o raio refletido, mais a recursividade do Ray Tracing para o raio transmitido, ou seja, no caso, superfícies transparentes. Vamos supor que nosso objeto não é transparente, ele é opaco, então nós teríamos a soma da equação Phong do ponto, mais o Ray Tracing para o raio refletido. Bom, então, nós vimos que o Ray Tracing ele é lento, porque esse raio refletido vai trazer toda uma recursividade enorme e vai gastar bastante tempo para nós descobrirmos, para computarmos qual é a cor que está chegando ali do reflexo. Um Environment Map significa o seguinte, ao invés, vamos mapear uma textura, só que ao invés de pintarmos a superfície daquela geometria com aquela cor encontrada da textura, nós vamos fazer o seguinte, pinta com a equação Phong normal, daquela cor da superfície, etc. E some, ao invés de fazer o Ray Tracing para o raio refletido, simplesmente veja que textura está sendo, que pixel da textura corresponde àquele ponto da superfície e some, a parte do reflexo, esse ponto. E nós vamos então ter como se fosse um reflexo de uma textura sobre uma determinada superfície. Em tempo real, essa é a forma mais eficiente que nós temos para calcular reflexo, uma vez que reflexo, utilizando Ray Tracing, é extremamente caro e demorado para tempo real. Light Maps é uma outra técnica que está muito atrelada à texturização, que consiste no seguinte, para podermos acelerar o processo de iluminação em tempo real, vimos que uma das grandes coisas que se levam tempo em computação gráfica, que consome tempo de processamento, é justamente o cálculo de iluminação para cada ponto da superfície. Então, vamos fazer o seguinte, vamos, não em tempo real, ou seja, por fora, vamos calcular, vamos pintar na textura como seria a iluminação já naquele objeto que está recebendo aquele ponto da textura. Vamos pintar na própria textura, vamos pintar a iluminação que corresponde àquela parte da superfície. De forma que em tempo real, eu não vou mais calcular sombreamento nenhum, não vou calcular iluminação nenhuma, não vou calcular Phong nenhum. Simplesmente vou fazer uma projeção de textura. E a textura já tem impregnada nela, colada nela, como é a iluminação daquele ponto. Isso é muito utilizado quando nós queremos colocar iluminações difíceis de serem tratadas ou quando nós temos uma quantidade muito grande de luzes e não daria tempo para a gente poder fazê-las, calculá-las todas em tempo real. Uma forma de extrapolarmos ao máximo o conceito de texturas consiste na utilização de sprites. Alguns objetos são difíceis de serem modelados por terem uma geometria muito mal definida, como uma nuvem, por exemplo, ou muito complexa, como uma árvore, por exemplo, um arbusto, por exemplo.
Esses objetos nós vamos tentar representá-los através de sprites. Sprites vão ser, basicamente, fotos, imagens pré-renderizadas, que seja, com um canal alfa, ou seja, com transparência na parte que não é o objeto que nós queremos representar. Então, por exemplo, eu tenho esse carro e a parte que está preta do carro na minha imagem vai ter que ser, eu tenho um canal, no canal alfa vai ter que dizer que ali é transparente e vai dizer que é opaco apenas na parte interior do carro. Um sprite, então, corresponde na projeção de uma textura com alfa, com transparência, sobre um polígono. De forma que quando eu visualizar esse polígono, eu não vou ver um polígono retangular, mas eu vou ver, na verdade, um objeto com um contorno relacionado a esse objeto devido à presença do canal alfa. Uma propriedade muito importante de um sprite é o que nós chamamos de operador R, de rotação. O problema de um sprite é que ele é um plano, ele é um papel, na verdade, onde nós colocamos uma foto. E aquela árvore que está lá, aquele carro, aquela pessoa que está sendo representada por um sprite, se eu não me mexer muito, está bem. Agora, se eu começar a girar ou começar a dar volta, eu vou, de repente, começar a perceber que ele, na verdade, é um papel. E que ele não tem a profundidade, que ele não tem uma geometria propriamente dita. Então, um sprite costuma ter esse operador R, que consiste em rotacionar esse polígono, em girar esse polígono, para que a normal dele esteja sempre apontada para o observador. De forma que, se eu estiver andando no cenário, a árvore vai estar sempre apontada para mim. É óbvio que isso traz um problema, porque a minha imagem fica estática. E agora, essa rotação vai garantir essa propriedade, que o ângulo θ formado entre a normal do polígono, do sprite, e o observador vai ser sempre zero. Bom, o problema de que o sprite ele é sempre o mesmo pode ser resolvido através do que nós chamamos de sprites alternáveis. Ao invés de termos uma única foto para o dinossauro, eu não tenho como modelar, por exemplo, esse dinossauro, vamos supor que ele é muito complexo, muito difícil de ser modelado, eu quero uma foto dele. Então, eu vou tirar várias fotos desse objeto de ângulos diferentes. E ao invés de rotacionar o meu sprite e manter sempre a mesma imagem, um sprite alternável vai fazer o seguinte, vai fazer com que, dependendo do ângulo que eu estiver, ele vai escolher uma foto que esteja mais adequada para a representação daquele objeto sob aquele ponto de vista. Áreas mais sofisticadas de processamento de imagens, de computação gráfica, como uma área chamada Image Based Rendering, vão fazer alguns artifícios para melhorar mais ainda esse conceito de sprites. Como vocês podem reparar, o problema de sprites alternáveis é que, de repente, há uma mudança brusca de uma imagem para outra. E eu posso perceber isso. Então, alguns algoritmos vão criar interpolações demais, vão gerar imagens a partir de duas, vão gerar uma imagem intermediária que não existe, usando deformação das duas imagens originais e tentar recriar uma posição que você, enfim, não vai perceber que houve uma mudança brusca de uma imagem para outra. Entretanto, esses algoritmos de processamento de imagem, Image Based Rendering, para fazer esse tipo de tarefa, são extremamente complexos e vão além do escopo deste curso. Bem, e com isso, então, terminamos a aula de texturas, onde basicamente extrapolamos ao máximo o uso de cores e de imagens.